Oi, gente. Nós vimos, na viagem passada, os cientistas norte-americanos ficaram sabendo sobre a prisão do médico e recorreram ao embaixador brasileiro nos Estados Unidos, pedindo para que ele intervisse na causa do Arigó. Eles se prontificaram a pagar todas as despesas que houvessem para que o médium fosse transferido para os Estados Unidos, de modo que pudessem proceder com as suas pesquisas. O pedido foi negado. O grupo de cientistas ficou preocupado em perder aquele que parecia ser o fenômeno mais convincente da paranormalidade. Eles, então, enviaram um advogado ao Brasil, com o intuito de analisar a possibilidade de empreender os estudos naquela circunstância. O advogado se deparou com um panorama sombrio e Arigó disse que temia que aquela demonstração de interesse pudesse prejudicar o seu processo, não somente pela maior visibilidade que traria ao assunto, mas também porque poderia desencadear a ira da Associação Brasileira de Medicina sobre ele. O médium acreditava que poderia ser solto. O presidente Castelo Branco recebia diariamente milhares de correspondências que pediam atenção quanto ao caso do médium. Nessas cartas e nesses telegramas, que vinham de todas as partes da sociedade e do país, inclusive de figuras bem importantes dentro da política e da sociedade brasileira. Arigó se comprometeu com o advogado norte-americano que após a sua soltura, ele cooperaria o máximo que lhe fosse possível com as pesquisas científicas. O cientista, por sua vez, insistia em ajudar o médium a sair daquela situação, e ele escreveu uma longa carta ao Corregedor de Justiça de Minas Gerais. A carta foi dirigida ao recém-empossado, o juiz Felipe Imezim, que seria uma das principais autoridades que decidiriam a vida do Arigó. Nessa carta, o cientista se apresentava como um médico norte-americano, estudioso da parapsicologia, e informava sobre suas atividades nos Estados Unidos, como responsável por desmascarar muitas fraudes e charlatões. Mas também explicava que ele tinha a responsabilidade de apoiar e de dirigir estudo nos casos de pessoas com poderes psíquicos comprovados. Depois dele se apresentar na carta, falou sobre o seu propósito de defender o médium José de Freitas, o Arigó. O cientista explicou que após passar um bom tempo acompanhando o trabalho do médium e entrevistando seus pacientes, antes e depois dos trabalhos, ele não identificou ou teve conhecimento de caso algum onde o médium houvesse causado algum dano àquelas pessoas. O cientista disse ainda que viajou por algumas partes do Brasil procurando por pessoas que passaram pelo atendimento com o médium, para assim se certificar de que não encontraria algum caso de falha ou de imperícia do médium. E realmente não encontrou nenhum caso de insucesso, mas, pelo contrário, muitos resultados positivos alcançados através das cirurgias ou dos medicamentos prescritos. O homem apresentou ao juiz sua ótima impressão em relação aos tratamentos e sobre o fato de que o médium nunca ofereceu esse trabalho em troca de dinheiro ou de qualquer outro benefício. Falou da sua experiência com os trabalhos do médium na retirada de um tumor que o afetava. Por fim, após tecer alguns elogios ao trabalho do médium, pediu que o juiz apreciasse o caso de forma justa e se colocou à disposição para auxiliar a despertar nos cientistas brasileiros o interesse pelo estudo do caso daquele fenômeno. As informações, a submissão do cientista ao experimento e o interesse em defender o médium impressionaram o juiz. Entretanto, ele ainda não tinha tomado conhecimento da complexidade que envolvia aquele processo.
Tudo que sabia era o que já tinha visto na imprensa. Mas havia sido despertado no juiz o interesse pelas peculiaridades e a sutileza daquele caso. Só que ele logo percebeu que a situação judicial do Arigó era muito delicada. Enquanto o juiz Imezi estudava o caso, outro grupo de 5 juízes considerava se deveria ou não conceder o habeas corpus ao médium. Foi em junho de 1965. Arigó estava preso já há 7 meses, quando saiu a decisão do seu processo. De acordo com a análise feita por aquele grupo de 5 juízes, a decisão dos magistrados de Congonhas foi acertada, quando declarou que Arigó era culpado. Mas, enquanto o juiz Imezi prosseguia com a sua extensa revisão, o grupo decidiu que Arigó deveria ter a sua soltura temporária decretada. Arigó não ficou muito entusiasmado com a sua liberdade provisória, porque ele sabia que aquela situação podia não durar muito, e ele logo poderia ter que voltar da prisão, tendo o seu habeas corpus suspenso. Mas como foram os primeiros dias de liberdade provisória do médium? Isso é história que veremos em nossa próxima viagem. Um beijo do velho do Tese.